Boa tarde. Na data de hoje, 29 de outubro, nós já fizemos um vídeo que foi o capítulo 3 de 1 Pedro. Vamos terminar agora o capítulo 4 e 5 de 1 Pedro, finalizando essa epístola maravilhosa que nos ajuda a crescer muito, irmãos. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, deixe o seu like. Ninguém vai ver quem é que deu o like, o nome, não fica no YouTube registrado, meus queridos. Veja o vídeo e deixe o seu like para que o YouTube mande mais para mais pessoas ainda, certo? Nos ajude nessa missão. Nos ajude nessa missão. Capítulo 4 de 1 Pedro. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, que quer dizer asneiras, né, neste mundo, né, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Detestáveis idolatrias. Idolatria é tudo aquilo que tira a glória de Deus. O teu carro está sendo idolatrado, ninguém pode entrar porque pode sujar, ou não pega chuva porque pode sujar a roda do carro, é uma idolatria. Aquilo ali, cuidado, não deixe isso virar idolatria. Tua casa não pode ser mais hospitaleira e receber ninguém porque senão vai sujar. Cuidado, pode virar idolatria, né? Não que eu estou dizendo para você deixar a pessoa entrar na sua casa e fazer a bagunça que quiser, mas tem que cuidar, é aquela idolatria, né? Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Quem é competente para julgar vivos e mortos, meus irmãos? Jesus Cristo. É Ele que pode, né, julgar os vivos e os mortos e tem o poder de lançar no inferno aquele que não obedeceu a sua palavra, não creu nele e tanto pode levar para a glória, para o lar eterno. É o único que pode decidir, né? Mas por isso que ele pode julgar. É só ele, porque ele sonda o teu coração, ele sabe se está sendo verdadeiro ou não. Mesmo que tu já andou nas orgias, nas bebedices, nas detestáveis idolatrias, se tu te converter a ele, ele vai saber julgar quem tu foi e quem tu é, né? Ó. Pois para este fim foi o evangelho pregado, também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo o homem, vivam no espírito segundo a Deus. O evangelho foi pregado para mortos? Foi, irmão. Foi porque ele no terceiro dia, quando ele ressuscitou, ele foi, antes dele ressuscitar, ele foi e pregou para os presos em cadeias, para os mortos. E aqueles que creram nele, que ele era o Filho de Deus, o Espírito do Filho de Deus, ressuscitaram com ele, os espíritos andavam, né? Logo depois que Jesus foi ressuscitado, todos viam os espíritos que criam nele, né? Então é muito forte, porque ele não ia deixar uma geração toda sem ter a chance de ir para o céu, sem poder ter a chance de acreditar que ele realmente veio, né? Agora, se nós esperar para isso acontecer, não, porque ele já veio. Então tens que crer nele antes da morte. Tu tens que acreditar nele antes que o teu fim chegue, para que no dia da ressurreição tu possa ressuscitar com Cristo, ressuscitar com ele. Né, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, tem que acreditar em Cristo, viver para Cristo antes da morte, né? Para que ele venha olhar por nossa salvação. Pois para este fim foi o evangelho pregado, também a mortos, para que os mesmos julgados na carne, segundo o homem, vivam no espírito segundo a Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem de vossas orações.
criteriosos e sóbrios, a bem de vossas orações. Que ele quer dizer criterioso, ter critérios. O que eu quero? O que eu vou orar para o meu Deus, para o meu rei, para aquele que pode todas as coisas me dar? Eu tenho que ser criterioso. O que eu estou precisando hoje? É na minha família? É espiritual? É no físico? É uma cura? Eu tenho que ser criterioso no que eu orar, para bem das vossas orações. Ser sóbrios. Não pedir loucuras, né? Pedir humildade, e Deus com certeza dá além do que a gente pode imaginar. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Receba o seu irmão, sua irmã, sem murmurar. Receba sem murmuração. Seja hospitaleiro. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Eu tenho o dom de interpretar sonho? Vou ajudar na interpretação do sonho do meu irmão. Eu tenho de orar, o dom de orar pelas pessoas? Ore, não tenha preguiça de orar por aquela pessoa, para interceder por aquela pessoa, conforme o dom que recebeu. Eu tenho o dom de aconselhamento, Deus me abençoou que eu aconselho, e a pessoa entra para o caminho da verdade. Aconselhe, deixa Deus te usar no dom que Ele te deu. Lembra que a palavra nós já lemos que Deus deu o dom e a pessoa foi multiplicando, e aquele que enterrou, Deus tirou e ainda deu porque tinha ganhado 10 talentos? É isso, Deus te deu um dom. Então, a cada um, conforme o dom que recebeu, use para bem do crescimento do teu irmão. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Por quê? Para uns ele deu um dom de uma coisa, para outros ele deu um dom de outra. Então, é como se fosse na dispensa da comida, do alimento da nossa casa, tem um monte de comidinha ali, certinha para alimentar, né? Tudo em ordem. Ali está o trigo, ali está o arroz, ali está o feijão, está tudo certinho ali, na geladeira, tudo certinho. Tu não vai ali e pega porque tu sabe onde está, porque está organizado. Então, a multiforme graça de Deus é aquela graça que consegue dar para o seu irmão aquilo que já recebeu. A graça é um favor não merecido. E aquele irmão lá já fez isso, aquela irmã lá já foi aquilo, aquela irmã lá veio do mundão. Não, eu não posso receber um conselho. Não, seja a multiforme graça de Deus, a graça do Senhor nos alcançou. Então, por que não pode alcançar aquele outro ou aquela outra? Então, seja dispenseiro, esteja essa graça para dar. Esteja esse amor, essa misericórdia para dar com aqueles que já foram, já pecaram, já andaram nas orgias, nas bebedices, nas detestáveis idolatrias, mas hoje já foi derramada a graça sobre essa pessoa. Certo, meu irmão? Tá dando para entender, né? Olha que palavra gloriosa. Vem comigo ler Bíblia. Aleluia. Versículo 11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, aqueles que ouvem a voz de Deus, para passar para o povo. Os nossos líderes, os nossos pastores, os oráculos de Deus, ouvem a voz de Deus e nos ensinam. Então, nós temos que ouvi-los. Eles nos orientam. Agora, se esses oráculos de Deus estiver te ensinando algo que foge da palavra de Deus e que não te ensina a andar em um só caminho, não é oráculo de Deus. É um enviado de Satanás, aqueles falsos profetas que vêm para formar comichões nos ouvidos, fazendo muitos errarem. Tem que cuidar. Mas como que eu vou saber se a pessoa está falando as coisas de Deus ou não? Vem comigo ler Bíblia. Leia a Bíblia. Porque pela Bíblia você vai saber se esse oráculo está ouvindo a voz de Deus e te ensinando. Não, mas aquele pastor lá falou mesmo que eu tenho que amar a minha esposa como Cristo ama a igreja. Não, mas aquele pastor lá disse que eu tenho que ser submissa ao meu esposo, que eu tenho que amar, que eu tenho que chamar ele de Senhor, que eu tenho que honrá-lo. Aquele oráculo de Deus, ele é um homem de Deus. Está na Bíblia, ele ensinou conforme está a Bíblia, é uma pessoa de Deus. Agora, tem muitos que estão distorcendo a palavra de Deus e te levando ao inferno. Por isso, tem que ler Bíblia, para você não errar o caminho.
E se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelo século dos séculos. Olha, se alguém serve, né, seja a uma igreja, a um ministério, que seja conforme as suas forças que Deus supre. Deus supre. Mas só não vai tentar fazer coisa que a tua força não... a mais, dá o passo maior que a perna, né? Não, vai crescendo na graça e no conhecimento que o Senhor Jesus vai ver o teu sentimento, a real intenção, e pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos é a Deus. A glória é a Deus, não é ao homem. Amém? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinando a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pedro dizendo: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se o fogo da perseguição, se o fogo da prova, às vezes tu uma prova de fogo, irmã Mary, como é que eu vou passar por isso? Passa como Sadraque, Mesaque e Abednego, passe glorificando a Deus. Aqui Pedro está querendo dizer isso, irmãos. Passe glorificando a Deus na prova de fogo, porque vai chegar o tempo, na revelação da sua glória, vos alegrar, exultando na alegria, irmãos. Vai chegar o tempo, mas essa alegria tem que ser para glorificar a Deus, mesmo no meio da prova de fogo. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Não sofra. Tente não ser isso, mas se for e foi lavado no sangue de Jesus, só não volte. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com este nome. Glorifique a Deus com este nome. O que ele está dizendo? Eu já fui um assassino, mas hoje eu conheci a Cristo. Eu glorifico a Deus, porque eu já fui passado. Antes eu falava da vida dos outros, eu me intrometia na vida de outrem, mas hoje eu não me intrometo mais. Por quê? Porque eu fui lavada no sangue de Jesus, eu já conheço a Jesus, então eu me glorifico o nome do Senhor, porque eu já fui. É isso que ele está dizendo. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Eu já fui tudo isso, mas agora em Cristo eu não sou mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu furtava, se eu falava mal dos outros, se eu incomodava a vizinhança, né? Se eu jogava pedra nos cristãos, e hoje eu sou lavado no sangue de Jesus, conheci o Evangelho, não faço mais. Hoje eu glorifico a Deus Todo-Poderoso, porque eu andei nas orgias, hoje não ando mais. Andava na bebedice, agora não ando mais, agora eu sou lavado, comprado e redimido no sangue de Jesus. Por a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se eu, dentro da igreja, continuar sendo tudo isso, sem acreditar que eu fui, mas não posso ser mais, o que vai ser essas pessoas que realmente estão lá, né? Pense. Então, o Senhor está chamando para o verdadeiro Evangelho, irmãos. No 18, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então, é com dificuldade? É com prova de fogo? Mas nós vamos seguindo glorificando a Deus, adorando a Deus. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus se encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem.
Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Rogo-vos, no capítulo 5. Oh, glória a Deus. Rogo-vos, pois, aos presbíteros, que entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, Pedro falando, né, que ele era presbítero e pastor e estava no meio de vós, e rogo-vos aos presbíteros, que também teriam ali, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, não constrangido a fazer, porque, né, como se uma obrigação. Não, faça com amor. Você foi chamado ao presbitério, você foi chamado ao pastorado. Faça com amor pelas suas ovelhinhas. É isso que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Pedro está advertendo. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância. Ó, por sorte da ganância, não, eu quero por causa de dinheiro, porque eu vou ser bem assalariado, ó. Mas de boa vontade. Olha só, irmãos. Bíblia, Pedro, ó, de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados. Não, é meu rebanho, eu vou dominar. Eles têm que estar ali, eles têm que ir lá, eles têm que fazer isso, eles têm que fazer aquilo como dominadores. Não, Pedro está dizendo aqui, ó, que os presbíteros, os pastores, eles não são dominadores do seu rebanho. Não, ó, dos que foram confiados. Antes, tornando-vos modelo do rebanho. Como é que tu queres que o teu rebanho te siga? Seja hospitaleiro, seja amoroso, seja contribuinte, doe a sua vida por amor a Cristo. Aleluia! Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória, porque o bom pastor é Jesus Cristo. E ele vai se manifestar. E ele há de coroar todos aqueles que têm doado a sua vida. A sua obra terá uma recompensa. Mas não seja um dominador. Não seja alguém que, por sorte da ganância, tem feito com má vontade a obra do Senhor. Mas faça com boa vontade. A advertência de Pedro aqui, né, para nós. Rogo-vos igualmente os jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Olha só que coisa mais linda. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingindo-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo os humildes concede a sua graça. Então, se os jovens saber que na humildade eles têm que aprender com os mais velhos, Deus vai se alegrar com eles. Agora, se o orgulho, a soberba toma conta do coração do jovem e não querer aprender porque acha que já sabe tudo, Deus não vai conceder a graça. Por isso, jovem, aprenda na humildade, né? E os que são idôneos, ensine também com humildade. E vai dar tudo certo, é Bíblia. Ó, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Se humilhar onde? Na presença de Deus. Se humilhar perante o Deus Todo-Poderoso. E ele, o próprio Deus, vos exaltará. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nos mínimos detalhes, ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda de redor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha, jovem, olha, irmão e irmã, vamos nos pegar na palavra do Senhor, porque essa é que vai nos livrar do leão que ruge querendo nos devorar, que é Satanás, né? Resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Muitos sofrem a mesma coisa que
que outros, né? E a gente acha que é só a gente que é sofredor, né? Ora, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Que palavra, meu Deus! Jovem, o Senhor vai te aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar a sua fé. Oh, aleluia, Jesus! Sinta a glória de Deus nessa palavra maravilhosa. Oh, glória! A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que Ele venha dominar na nossa vida. Somente Cristo. Oh, aleluia. Que Ele domine o nosso ministério. Que Ele domine a nossa casa, o nosso lar, nossa família. A Ele o domínio. Oh, jovem, entregue a sua vida àquele que vai dominar a tua vida e te guiar nos caminhos certos. No versículo 12, para terminar, consolações finais. Por meio de Silvano, que é o Silas, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, que é o beijo. Ósculo é o beijo, né? Oh, glória a Deus. Paz a todos vós que vos achais em Cristo Jesus. Pedro não tirou o beijo, né, irmãos? Então chegue na igreja, abrace teu irmão, cumprimente teu irmão, beije teu irmão. Não tenha medo, porque existia um Judas e 11 discípulos. E todos eles, um deles, João, deitava nos ombros de Jesus. Certo? Não fique com essa, se eu beijar vão me chamar de Judas. Se eu abraçar vão me chamar de Judas. Ei, não seja Judas. Seja João, seja um dos... Busque para ti um exemplo e seja uma bênção na vida do teu próximo. Amém? Amai-vos uns aos outros. Glória a Deus. Deus abençoe. Fique com essa palavra. Amanhã seguiremos a palavra de Pedro. Segunda a Pedro. Amém? Deus abençoe.